Fala aí, galera, espero que vocês estejam bem, né? Embora a gente esteja vivendo uma situação muito delicada, espero que vocês estejam em casa, estudando e que consigam levar a vida de vocês da forma mais normal possível, apesar dos pesares, tá? Então a gente tem que seguir. Eu acho que as aulas vão ser legais, assim, vamos quebrar um pouco a rotina, né, de ter que estar na escola, e aí vocês vão acabar aprendendo aí, de repente, até estudar em casa de uma forma mais divertida, né, em alguns casos, né? Lógico que o encontro presencial é muito importante, mas pelo menos durante esse período eu acho que a gente vai conseguir tocar bem aí nas aulas virtuais. A gente vem aprendendo aí o HTML, né? Vocês já tiveram algumas aulas de HTML, já criaram algumas coisas usando o HTML, vocês já entenderam o funcionamento das principais tags, vocês já conseguiram criar alguns recursos usando HTML, vocês já criaram sites, tabelas, links, etc. Então vocês já estão com conhecimento legal de HTML, e a gente está começando agora a entrar num novo mundo aí, numa outra linguagem que é o CSS. Como as nossas aulas não vão ser na escola, e isso pode prejudicar alguns alunos, eu não sei como que está a situação de vocês, se todos vocês têm computadores, se alguns estão vendo as aulas do celular, e aí no caso das aulas de desenvolvimento, né, de ferramentas para desenvolvimento web, às vezes a gente acaba dependendo de certa forma do computador. Dá para fazer no celular, mas seria um pouco mais complicado. Então eu estou alterando a atividade que eu tinha postado ontem, eu vou tentar colocar alguma coisa mais simplificada, menos técnica, né, e mais teórica a atividade, só para realmente ver se vocês estão conseguindo entender o conteúdo da aula. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida vocês podem postar aqui nos comentários do vídeo mesmo, ou se vocês quiserem, vocês podem, eu vou estar disponível no Discord hoje à noite no horário da aula. Então quem quiser entrar lá, eu vou ficar pelo menos das 19 até umas 10h30, eu vou estar online lá aguardando. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo, eu vou estar lá, beleza? Faz de conta que é uma aula normal hoje. Antes de dar sequência, de começar a aula em si, como eu sei que vocês não estão na escola, vocês não vão estar trabalhando nos computadores da escola, talvez vocês não tenham os programas que a gente está usando na escola. Então eu uso o Dreamweaver, né, como vocês já sabem, a gente já viu nas aulas aqui, para HTML, então a gente está usando lá o Dreamweaver, que é da Adobe, mas o Dreamweaver é uma ferramenta que não é gratuita, ele é pago, então de repente vocês não têm uma ferramenta na casa de vocês. Eu estou dando aqui duas opções gratuitas, ou na verdade até três. Então a gente tem o Notepad++, é só entrar aqui no site, ó, Notepad++, vou deixar o link na descrição também. Vocês podem baixar o Notepad++, faz o download dele, instala no seu computador, ele é de graça, e também dá para a gente criar os arquivos HTML, CSS, que vocês já vêm aprendendo normalmente. E a gente tem aqui, ó, o Visual Code, que é da Microsoft, também é grátis e excelente ferramenta, fantástica, vai dar para funcionar também perfeitamente. André, eu não queria instalar nada, tal. Se você não quiser instalar nada, não tem problema. Essas duas ferramentas, eles ajudam muito no desenvolvimento, porque da mesma forma que o Dreamweaver, eles vão completando o código. Então às vezes você esqueceu como que é o nome de uma tag ou uma determinada propriedade, ele vai te ajudar a completar ali e acaba facilitando o seu serviço. Porém, se você não tiver instalado, não tem internet, não tem como baixar, não tem como instalar, está com problema no computador, você pode usar o bloco de notas, né, que ele já vem no computador. Vou abrir aqui, ó. Então o bloco de notas, vocês vão ter ele. Se você tem o Windows na sua casa, você vai ter o bloco de notas, tá? E aí vocês podem usar o próprio bloco de notas para criar os arquivos. Qual que seria a grande sacada aqui no caso do bloco de notas? Suponhamos que a gente vai criar aqui um documento. Eu vou criar aqui uma estrutura básica do HTML. Vou criar um arquivo HTML. Então, ó, criei um arquivo, um macetezinho aqui para salvar os arquivos. No caso do bloco de notas, quando você for salvar,
Ó, vou lá em arquivo salvar, então eu vou vir aqui, ó, arquivo salvar. Quando vocês forem salvar o arquivo, vocês coloquem lá onde você quer salvar e aí você abre aspas e coloca o nome do arquivo, ponto, o formato do arquivo, que nesse caso seria HTML. Se a gente criar um arquivo CSS, ele seria ponto .css, e aí você fecha aspas. Isso aqui garante que ele vai salvar o arquivo no formato que você quer. Se você não fizer isso, pode acontecer dele salvar o arquivo no formato .txt. Aí não dá certo. Beleza? Só isso aqui de diferencial. E aí é lógico, né? Se você for escrever os códigos aqui no bloco de notas, ele não vai te ajudar com nada. Então criar fonte, ele não vai completar, não tem como, você vai ter que saber que a tag fonte F, você tem que escrever fonte, color, igual a cor, ele não vai te ajudar com nada. Você tem que saber todo o código de cabeça, você tem que conhecer realmente a estrutura do HTML, do CSS, do JavaScript, seja lá qual for a linguagem que você está usando. Então, de maior empecilho que a gente vai ter, principalmente nesse primeiro momento, é justamente a questão de se adaptar, talvez, a outras ferramentas, certo? Bom, dando sequência, então, se vocês entenderam aqui, ó, para baixar o Notepad++, é só entrar aqui ó, no site, Notepad++, tal, vou deixar o link na descrição. Pode baixar a última versão, que nesse caso aqui hoje é essa 7.8.5. No caso do Visual Code, é só vir aqui, ó, Download for Windows, ou clica aqui em Download, ou clica aqui no Download, ele vai baixar, você instala no seu computador e você pode usar ele normalmente. Só criar os arquivos, seleciona lá o arquivo do tipo HTML e aí você consegue trabalhar normalmente. Tranquilo? Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários, eu vou ajudando, ou então tira as dúvidas hoje comigo no Discord. Bom, vamos lá então. Eu preparei uma aula e eu deixei essa aula disponível para vocês no portal. Então, se você, essa aula aqui que eu tô, esses slides aqui que eu estou usando aqui hoje com vocês, eles estão disponíveis, ele está disponível no portal, vocês conseguem ir lá e baixar esse documento. O que a gente vai começar hoje? A gente vai começar a entender o que é, para que serve, como a gente usa o CSS. Então, o CSS, ele é uma linguagem de folhas de estilo, como vocês podem ver aí, ele vai nos auxiliar praticamente e exclusivamente na parte de layout, de design, é o que torna o site elegante, é o que torna o site bonito. Como vocês puderam ver, o HTML é uma linguagem limitada nessa questão visual, ele é uma linguagem extremamente necessária, né? O HTML é a linguagem base para a gente criar conteúdos para a internet, mas ele é limitado, você não consegue deixar o seu site elegante, bonito, com um visual impactante usando só HTML. Então, no momento que a gente vive, você tem que criar coisas mais elegantes, mais dinâmicas, né? E mais bonitas. Para isso, vocês vão precisar do CSS. O que é o legal do CSS? Ele é uma linguagem de folha de estilo e você consegue criar um arquivo ou uma classe, e essa classe você consegue estender dentro do HTML. Então você consegue criar uma classe, por exemplo, eu quero criar uma classe para um botão. E uma classe que você cria para um botão, você pode usar para todos os botões do site ou para várias páginas do site. Então você consegue reaproveitar muito aí a estrutura de layout. Então você criou um visual bonito para o botão, você pode usar aquele visual bonito, elegante para todos os botões ou para vários botões, né? E isso, obviamente, além de ser elegante, tornar o site mais elegante, você acaba ganhando produtividade, porque aí você consegue, sem escrever todo de novo aquele código, né, se ficar reescrevendo, você consegue reaproveitar aquilo lá e usar em várias partes do seu site. Para que serve é o que eu acabei de falar, tá? Então, o que é o CSS, que era o primeiro slide, é essa linguagem, né, de folha de estilo, é uma linguagem que te permite tornar o HTML mais elegante. Ele serve em conjunto com o HTML, então você vai manipular diretamente os elementos, né, ou as tags do HTML através do CSS. E aí, o funcionamento básico dele, o que é a função básica, né, e que na verdade não é uma coisa básica, é uma coisa essencial hoje, mas o funcionamento básico dele é criação de layout para o HTML, ou melhor, você conseguir
fazer as devidas adequações do seu layout. Então você montou um layout em HTML e aí você vai tornar esse layout bonito, né? Você vai estilizar esse layout através do CSS. O HTML e o CSS, como eu disse, né, eles vão trabalhar em conjunto. Quando eu falo em conjunto, é porque eu tenho as tags do HTML e eu tenho várias formas de manipular o HTML através do CSS. Então eu posso manipular através de uma classe, eu posso manipular através do nome do elemento ou do próprio elemento do HTML propriamente dito. Eu consigo manipular o elemento através do ID do elemento. Então tem aí N formas da gente trabalhar aí o HTML e o CSS junto, tá? O HTML, como eu disse, eu consigo trabalhar HTML sem CSS, é possível, mas ele fica muito mais cru, muito menos elegante, como vocês podem ver aqui no exemplo que eu preparei. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse estilo, eu criei a mesma página, ela está em HTML, do lado esquerdo de vocês aí, né? Ela está em HTML apenas, puro, e do lado onde está com o fundo roxo e tal, eu estilizei usando CSS. Então, olha só, eu tinha um link que era o link padrão, né, do navegador, que vai ficar o link em azul, saiba mais. Eu transformei esse link em praticamente um formato de botão. Na verdade, aquele saiba mais, que parece que é um botão, é o mesmo link. Eu não criei um botão, é o link que tinha anteriormente, mas com o estilo CSS, né? Transformei ele de forma similar a um botão, fica bem mais elegante, bem mais legal. Você consegue colocar efeito no over, né, quando passa o mouse em cima. Você consegue fazer uma infinidade de coisas aí usando CSS. Basicamente, vocês já conseguem entender aí o poder do CSS. Só de ver essa imagem, vocês já conseguem, poxa, olha a diferença de ver uma página com estilo HTML, né, né, com a formatação básica ali HTML, que é o que dá para fazer. Eu consigo alterar a fonte, consigo alterar a cor de fundo, consigo, mas eu não consigo fazer isso de uma forma tão eficiente quanto eu faço com CSS e tão elegante. Consigo deixar, né, eu nunca conseguiria fazer em HTML apenas um botão igual eu fiz ali o Saiba Mais. Tá vendo? Então essa aí é a grande vantagem aí de usar o CSS. A sintaxe do CSS, você vai ter o seletor, que é a maneira como eu vou selecionar o HTML, né, o elemento HTML. Eu posso selecionar por ID, como eu disse, ou por criar uma classe. Então o seletor é a forma como eu vou fazer, né, a manipulação no HTML. Então eu tenho o seletor, que é quem eu quero alterar, e aí entre chaves eu vou passar quais são as propriedades que eu quero manipular do elemento citado, do elemento que eu estou selecionando, desse elemento aí que você descreveu, que eu descrevi como seletor, que é o seletor, que nesse caso pode ser uma classe, pode ser um elemento do HTML. Tem várias formas da gente manipular o HTML usando essa sintaxe. Então, vou tentar dar um outro exemplo aqui. Vou pegar o elemento body e colocar um background color 000, que é preto. E nesse caso aqui, o que eu fiz? O body é o corpo do site. Então eu vou deixar, né, da mesma forma que lá em HTML a gente pode colocar dentro do body, na tag body, a propriedade bgcolor e deixar o fundo preto. Com o CSS eu também consigo alterar o fundo do body. Estou manipulando justamente a tag body do HTML e falando que a partir de agora essa tag body ela vai possuir o fundo preto, né? Então eu uso aí o background color, que é a propriedade do CSS que serve para definir a cor de fundo de um elemento. E aí essa propriedade background color vocês podem usar igual eu usei no botão, no link, em um botão, em praticamente qualquer elemento que você tenha, você consegue alterar a cor de fundo dele. No caso do HTML, isso já não seria possível dessa mesma forma, né? Eu consigo alterar a cor de fundo de uma tabela, eu consigo alterar a cor de fundo de vários itens, mas não são todos os elementos do HTML que eu consigo alterar igual eu consigo com CSS. Quando eu vou trabalhar com CSS dentro do documento HTML, eu tenho três formas da gente utilizar o CSS dentro do HTML. Uma dessas formas é
A primeira delas seria eu colocar direto no elemento que eu quero manipular. Então eu vou lá dentro do elemento, que nem aqui eu criei um elemento P, né, que é um parágrafo. Aí eu uso uma propriedade do HTML que é o style. Esse style, eu estou falando aqui, ó, nessa tag P, que é o parágrafo, eu quero que ele tenha a cor blue, né, que seria azul. Então eu defini lá a color blue, né? No HTML a gente usa o igual, tá vendo aqui, ó, style igual, né? Então style é a propriedade do HTML, o igual é o que define a atribuição no HTML. Então eu estou atribuindo este valor a essa propriedade. Quando eu falo em CSS, eu uso a propriedade, dois pontos é o sinal de atribuição. Então, dois pontos e o valor que eu estou atribuindo a essa propriedade. Então, é praticamente a mesma coisa, muda basicamente aí o item que é o setado como atribuição. Então, ao invés de igual, eu uso o dois pontos. Então, aqui eu setei o P de parágrafo, falei que a propriedade style desse parágrafo, eu vou atribuir um CSS a ela. Tudo que eu digitar aqui entre essas aspas aqui, no style, não é mais código HTML, é código CSS agora. Eu estou escrevendo em outra linguagem dentro do HTML. Beleza? Se vocês não estiverem entendendo, tiver dúvida de alguma coisa, deixa aqui no comentário, me manda e-mail, ou hoje à noite eu estou lá no Discord para tirar a dúvida de vocês. Dando sequência, então, essa é uma das formas, né, das três que eu citei. A gente tem, são três formas, né, de fazer isso, de utilizar o CSS dentro do HTML. Citei a primeira delas. A segunda delas é uma forma interna. Dentro do cabeçalho, né, dentro do head do meu HTML, eu tenho lá uma estrutura base de HTML. Dentro dessa estrutura básica, eu quero ir lá e criar um CSS. Então, ao invés de eu setar diretamente no elemento, eu vou escrever esse código fora do elemento. E aí, nesse caso, eu tenho que falar em quem eu estou setando. Aqui no modelo anterior, eu já estou no elemento. Então, eu já estou fazendo o estilo diretamente para esse P. Quando eu vou fazer dentro do head aqui, que eu crio esse estilo, eu tenho que informar qual é o seletor que eu estou manipulando. Nesse caso aqui, eu poderia escrever lá P, aí todos os P's, inclusive esse de baixo aqui, que não está com nenhum estilo, ele seria incluso nesse mesmo padrão que eu criei aqui. Então, se eu colocasse aqui, P, a tag P vai ter color blue, todos os P's que tivessem no meu site automaticamente iam herdar a cor azul no texto. Entendem a diferença? Eu vou conseguir setar todos os elementos P do site inteiro usando uma linha de código aqui no estilo CSS. Essa é a segunda forma de criar o estilo CSS. Então eu estou dentro do mesmo arquivo, né, eu tenho HTML no arquivo, na parte de cima, no cabeçalho, no head, eu crio um estilo para esse arquivo e eu vou escrevendo o meu CSS para ir estilizando os dados desse arquivo. A terceira forma, que eu acho que eu não coloquei aqui por sinal, a terceira forma é você criar um arquivo externo. Você cria um arquivo do tipo CSS e aí nesse arquivo externo você seta ele dentro do arquivo HTML. Ele vai funcionar exatamente igual esse interno, só que é um arquivo externo. Você tem um outro arquivo CSS e você vai linkar ele dentro do arquivo atual. A manipulação vai acontecer exatamente igual. Qual que é a vantagem de eu criar o arquivo externo? É justamente o que eu falei no começo da aula. Vocês têm o seletor, vocês têm os seletores do HTML e você tem lá, você pode ter uma infinidade de arquivos HTML, como a gente fez nas aulas anteriormente. Então você tinha lá, a gente criou um site, aí dentro do site tinha os departamentos lá, esportes, vôlei, futebol, sei lá o que. Então tinha vários esportes. Dentro de cada esporte a gente colocou fotos relacionadas àquele esporte, notícias relacionadas àquele esporte. Eu poderia criar um arquivo de estilo CSS e usar o mesmo arquivo dentro de todos os outros. Eu não ia precisar escrever em todos os arquivos o CSS. Eu só ia importar aquele arquivo lá dentro. Depois eu vou mostrar isso para vocês na prática como a gente faz. Então eu crio o arquivo CSS, crio um arquivo HTML e aí dentro de cada arquivo HTML eu importo aquele arquivo CSS
e aí todos esses arquivos HTML vão herdar aquelas características do CSS, né? E isso é justamente o fundamento aí, um dos fundamentos do CSS, que é a questão da folha de estilo em cascata, né? O cascading dele, que é você poder usar o mesmo estilo aí em diversos arquivos, diversos projetos, inclusive, né? Você tem vários sites, você pode aproveitar arquivos CSS de uma maneira geral em vários sites, né? Você faz uma vez o CSS e você aproveita em vários projetos. Isso aqui, né, classes e IDs, são as duas formas mais usadas de manipulação dos elementos do HTML através do CSS e também da outra linguagem que a gente vai aprender futuramente, que é o JavaScript. Então, eu tenho o ID do elemento, então os elementos HTML eles têm uma propriedade chamada ID, né, que é o ID, que serve para eu distinguir esse elemento dos demais dentro do meu documento HTML. O ID define um elemento como único dentro daquele arquivo. Então eu tenho o documento HTML, aí eu posso ter lá um P, o outro P, então tem vários parágrafos, eu tenho uma table, eu tenho uma div, então eu tenho um monte de elemento dentro do HTML. O ID eu consigo definir cada elemento, distinguir um do outro, dar um nome para ele, dar uma identificação, né? Falar, ó, esse cara aqui tem um CPF, né? Ele tem um identificador, que é o que define ele dos demais. Para isso a gente usa o ID. A classe, eu posso criar a classe dentro do CSS e eu posso usar uma mesma classe em diversos elementos do HTML. Então eu chamo aquela classe, eu invoco aquela classe dentro do HTML. Aqui um exemplo, né, usando uma classe. Então, para vocês entenderem, como vocês podem ver aqui, ó, o CSS da classe, eu criei uma classe chamada classe 1. Para eu criar uma classe, eu uso o ponto. Coloco o ponto e o nome da classe. Classe 1, eu poderia escolher o nome que eu quiser. Por exemplo, classe botão azul, ou botão azul, botão vermelho, classe links verdes. Então eu crio um nome para me entender aquilo que eu estou criando, né, o elemento que eu vou manipular, propriamente dito. E uma classe eu posso usar ela, como eu disse, em diversos locais. Se eu tiver, por exemplo, eu vou ter no meu site botões azuis e eu vou ter também botões vermelhos. E eu também vou ter botões verdes. Eu posso criar uma classe botão azul, botão vermelho, botão verde, estilizo do jeito que eu quero que fique esses botões. E aí depois, para cada vez que eu criar um botão novo no meu site, eu só invoco aquela classe. Se eu tiver 10 botões, eu posso invocar a mesma classe. É diferente do ID. Então, olha só. Aqui vocês podem ver que eu tenho a div 1, div 2, div 3, div 4, div 5. Para todas elas eu invoquei a classe 1. Ou seja, todas elas vão herdar as mesmas características visuais. Todas essas divs, a div 1, a div 2, a div 3, a div 4, a div 5, elas vão ter as mesmas características visuais do elemento que eu criei ali, do seletor que eu criei, da classe que eu criei, chamada classe 1 no CSS. No caso do ID, então eu tenho aqui o ID. O ID ele é diferente. É diferente no sentido que eu vou manipular elementos exclusivamente. Eu vou criar um estilo para cada elemento que tenha um ID. Então, olha, eu posso criar uma classe e usar ela diversas vezes dentro do HTML. Ou eu tenho dentro do meu HTML vários elementos que eu sei que são diferentes e eu posso criar um código CSS, né, um estilo CSS para cada um desses elementos, né, de forma distinta. Então eu estou lá criando, ó, o ID1 aqui, ó, eu tenho lá a div ID1. Eu criei um estilo para ela, falei que a cor de fundo dessa div vai ser blue, vai ser azul. Eu tenho uma outra div que é a div 2. Para a div 2 eu criei aqui, ó, um outro CSS, né, um outro estilo, falando que o background dela vai ser yellow. Então, olhando aqui, ó, comparando as duas, aqui eu criei uma classe só, usei em todas as divs. Aqui eu criei uma classe, eu criei aqui um estilo CSS, um estilo diferente para cada div. Então, eu tenho as divs com os IDs aqui e eu chamei aqui o estilo que eu criei para cada um deles.
André, é possível eu usar o ID e a classe ao mesmo tempo? Sim, é possível. O que é o problema? Nesse caso, eu coloquei o background blue na ID 1 e aí eu chamei uma classe que também vai chamar o fundo azul. Se eu fizer, por exemplo, aqui no ID 2, a div 2, se eu alterar a cor de fundo em duas chamadas do CSS, só uma das duas, obviamente, vai funcionar. Ele vai atribuir a que está por fim, né, a que está por último. Ele vai atribuir a última dentro do elemento. Então você vai ter um estilo aí que pode ser falho, dependendo a forma como você pensou. Mas ele funciona. Eu consigo ter um ID, criar um estilo usando o ID e falar, ó, nessa div aqui, ó, ID 1, ela vai ter a class 1, que é a classe 1 que a gente criou, né? E a gente também vai ter aqui um outro estilo que eu vou montar pelo ID dela, porque eu quero distinguir elas das demais. Você consegue fazer isso, você pode sim usar as duas coisas. Tranquilo? Pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, conseguindo entender. Eu acredito que esse primeiro contato, logicamente, talvez não seja uma coisa tão simples, mas não é um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de estudo vocês vão conseguir entender isso perfeitamente, vocês vão conseguir aplicar. Para hoje, o que eu quero fazer? Além dessa introdução, eu vou mostrar agora um pouquinho na prática, né, como isso funciona. Se vocês precisarem falar comigo, tiver dúvida, mais uma vez, né, eu vou estar disponível hoje à noite no Discord e eu vou deixar aqui alguns meios de comunicação. Vocês podem falar comigo através do blog. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive eu vou postar esse vídeo lá no meu canal no YouTube. Eu vou preparar no meu blog, que é o opiniãodetudo.com, uma área para vocês acessarem e eu vou deixar as nossas aulas, todas as aulas que a gente criar nessa modalidade EAD, eu vou deixar disponíveis para vocês em um link exclusivo. Então vocês vão ter acesso a essas aulas de forma ordenada e os links referentes às aulas, exemplo, tudo que a gente criar de exemplo, os links que eu deixei para baixar, que eu estou deixando aqui no link da descrição no YouTube, também vou deixar lá no blog. Então eu estou organizando o blog também para conseguir tocar com vocês essas aulas da melhor forma possível e a gente conseguir cumprir o conteúdo que a gente tem programado. Beleza? Agora eu estou usando o Dreamweaver, vou continuar usando o Dreamweaver como a gente já vinha usando nas aulas, só que antes eu quero dar um exemplo para vocês usando também os outros modelos lá que a gente tem. Então, eu falei para vocês que vocês podem usar o Notepad++, eu tenho aqui o Notepad++ instalado na minha máquina. Eu vou demonstrar aqui para vocês como vocês criariam isso no Notepad++. Então, eu vou aqui, ó, arquivo novo, criei um novo arquivo. Vocês teriam que aqui dentro do Notepad++, vocês podem vir, né, aqui a gente criar a estrutura normal do HTML, né? Ele não vai criar automaticamente isso para vocês. Opa, errei. E aí o que é importante? Para ele poder te ajudar, para o Notepad++ conseguir entender o que é o HTML, vocês vão ter que mudar aqui, ó, em linguagem, vocês vão selecionar aqui em H a linguagem HTML. Porque aí, ó, ele consegue, por exemplo, se eu vir aqui, ó, e criar uma table, ele vai te ajudar, tá vendo? Ele vai mostrar para vocês aí, ó, o que começa com table, né? Tem table index, tem table, então se eu vier aqui, ó, table, widget, ele vai te ajudar aqui completando o código, beleza? Então vocês precisam vir aqui, ó, em linguagem HTML. Se eu fosse criar um arquivo CSS, eu iria vir aqui, ó, linguagem C CSS, certo? Isso aqui foi um exemplo no Notepad++. Aí aqui, ó, eu tenho o Visual Code também.
Então eu vou abrir aqui o Visual Code só para fazer para dar um exemplo para vocês. Então aqui no Visual Code, arquivo novo, criei um novo arquivo. No caso do Visual Code, o que eu vou fazer? Quando eu salvo, quando eu for salvar, eu venho aqui, ó, HTML. Na hora de salvar, tá vendo? Tipo de arquivo, HTML. Aí você coloca o nome do arquivo e salva como HTML. Ele vai te ajudando aqui, de acordo com a sua necessidade, o Visual Code vai te ajudando. O Visual Code tem umas opções para você instalar plugin, ele tem um monte de recurso aí que dá para usar. Inclusive, também ele é adaptado para vocês desenvolverem em várias linguagens, tá? Se vocês acharem mais fácil o Visual Code, pode usar o Visual Code. Se vocês acharem mais fácil o Notepad++, pode usar o Notepad++. Se vocês acharem mais fácil o Notepad, né, o bloco de notas, pode usar o Notepad, né? A diferença é o quanto cada um pode ajudar vocês. Nas nossas aulas a gente vem usando o Dreamweaver, eu vou dar sequência com o Dreamweaver. Então aqui eu já deixei o meu Dreamweaver aberto. E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que a gente falou, daquilo que a gente conversou. Então eu vou criar um arquivo novo. O tipo do arquivo aqui é HTML. Vou criar o arquivo HTML e a gente vai ver aquelas 3 maneiras de usar o CSS. Então aqui, ó, vou mudar. O Dreamweaver já traz pronto aqui, né, pra gente o código, como vocês já sabem. Vou mudar o título para aula 1 de CSS. Vou criar aqui um H1. Seria o título, que se eu vier aqui em Designer vocês vão conseguir ver como ficou esse título. Esse H1, o que eu vou fazer? Gente, H1 no HTML, ele sempre vai ser desse jeito, como vocês já sabem. Ah, eu não consigo mudar. O H1 é isso aqui. Esse é o H1 do HTML. Só que através do CSS, eu consigo mudar esse H1. Quais são as maneiras de eu fazer a alteração dele nesse H1 através do CSS? A primeira, eu posso incluir o CSS usando a propriedade Style Color Blue. E aí, o meu H1 foi alterado. Eu alterei a cor daquele H1. A outra forma é dentro do head. Eu crio um style. E aí, no meu style aqui, eu vou falar assim, ó. Para a tag H1, eu quero colocar uma fonte Itálica. Então, todos os H1s que eu tiver, eu vou colocar mais um H1 aqui, ó. Então, os dois H1s, os dois estarão com a fonte itálica. O que acontece? O primeiro vai estar azul, o segundo não. Olha só, ó, os dois ficaram itálicos. O segundo está só itálico, o primeiro está itálico e azul. Por quê? No primeiro eu coloquei um estilo interno nele e também passei esse estilo no título do arquivo, né, no cabeçalho do arquivo, no header ali do arquivo. Beleza? Tranquilo? A terceira forma que a gente tem de fazer a manipulação, então olha só, a primeira é direto no elemento, a segunda é dentro do mesmo arquivo, né, que a gente chama de interno, e a terceira seria, eu vou salvar esse arquivo aqui, vou salvar ele na área de trabalho aqui, vou criar uma pasta
aula 1 CSS. Vou salvar esse arquivo como index. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo, agora do tipo CSS. Esse arquivo CSS eu vou colocar esse estilo que a gente criou aqui. Vou apagar esse style daqui. E aí aqui eu vou colocar esse cara aqui, esse H1. Vou salvar esse arquivo lá na mesma pasta que o index e vou chamar ele de estilo, que é o meu estilo. Esse arquivo é um estilo CSS. Ah, legal, só que aí ele não está funcionando aqui, né? Ele não vai funcionar aqui. Não era para estar funcionando mais, só que ele não atualizou ainda. Não, desculpa, ele já não está mais funcionando o itálico, tá vendo? Porque o itálico agora não está mais nesse arquivo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que linkar um arquivo no outro. Então eu vou vir aqui e eu vou linkar um arquivo no outro. Vou pegar um link rel style sheet, que é o tipo do documento, né, que a gente está criando, que a gente está vinculando, na verdade, estou linkando. href, que é onde ele está, né, vou procurar o arquivo agora, é o estilo.css. Feito isso aqui, tudo que eu escrever de estilo no arquivo estilo.css, automaticamente vai ser dado aqui dentro dessa página. Tá vendo que já pegou o itálico? Se eu vier aqui, ó, no estilo, vou colocar aqui um body, que é a tag body, background color, background color, seleciono. Background color. Vou escolher uma cor aqui, vou colocar preto. E aí, se eu vier aqui, ó, já ficou com o fundo preto. Beleza? Já colocamos aí um estilo, tá vendo? Eles estão em arquivos distintos, mas eu consigo estilizar tudo que está ali. Vou mudar a cor desse fundo aqui, para colocar uma cor que dê pra gente ver o que está acontecendo, né? Então, se a gente olhar aqui agora, fundo cinza, ótimo. O que a gente tem que ver agora? Além das três maneiras de utilizar o CSS dentro do nosso site, dentro do nosso documento HTML, a gente também tem aquelas duas formas de manipulação que eu citei antes. Nós podemos usar o ID, o nome do elemento, né, a tag do HTML, ou também uma classe. Então eu vou criar uma classe aqui para vocês verem como funciona. Ó. Ponto para mim criar uma classe. Coloco ponto. O nome da classe, botão azul. E aí eu vou definir aqui, ó. Eu posso definir uma largura para esse botão, tipo 100 pixels. Uma altura para esse botão, tipo 35 pixels. Uma cor de fundo para esse botão, que é o background color. Que vai ser um azul. Esse azul aqui. Então, como vocês podem ver, as propriedades do CSS, eu tenho que colocar o nome da propriedade. O dois pontos, que é o que eu estou, sinal de atribuição, e na frente o valor, tá vendo? Você pode colocar tudo na mesma linha também, funciona normalmente, tá? Aí é uma questão de organização. E a color, o color dentro do elemento aqui é a cor da fonte que eu vou usar. Então, nesse caso, dentro desse botão, eu vou colocar a fonte, sei lá, laranja, chocolate. Show! Certo. Então, eu criei uma classe chamada botão azul. Agora, eu vou vir aqui no meu HTML e eu vou criar 3 botões. Vou chamar de botão 1. Vou chamar de botão 2 e botão 3.
botão 2, botão 3. Ótimo! Então temos aqui 3 botões. O que eu quero que eles tenham? Se eu olhar um botão, ele vai estar com o padrão. Ó, todo botão que você criar em HTML, ele vai ter o fundo cinza, o texto preto e vai ter esse modelo aqui. Certo? Sempre. Todo botão ele vai ter as características padrões do HTML. Porém, com o CSS eu consigo alterar. E aí o que eu posso fazer? Vou chamar nesses botões aqui o estilo que eu criei lá. Ó. Eu criei um estilo através de uma classe. Então, se eu chamar aqui, ó, class e o nome da classe, que é o botão azul, automaticamente o meu botão vai herdar aquelas características. Então, ele vai ter lá as características que a gente criou. Vamos ver como isso aqui vai ficar no navegador. Aula 1, que às vezes dá uma diferença, né? Olha lá como ficou. Ó. Ele tem que ter 100 pixels aqui com 35 de largura, a cor do botão. Ó. Então você consegue fazer um estilo legal para o botão. Vou fazer a mesma coisa nos outros agora. Né? Então eu tenho aqui o botão. Se eu chamar aqui ó, a mesma classe, eu não preciso mexer lá na classe de novo. Todos eles vão ficar com a mesma característica. Tranquilo? Então, quando eu crio a classe, eu posso usar a mesma classe em diversos elementos. O que mais que eu posso fazer? Qual que é a outra maneira? Né? Eu tenho como criar um elemento e definir um ID para ele. Então, eu vou dar um BR aqui para pular a linha. E aí eu vou criar aqui, ó, mais um botão. E eu vou dar um nome para esse botão, que vai ser o BTN1. Clique aqui, vai ser o que vai estar escrito no botão. Beleza, ele vai ter qual característica? A característica natural do HTML, que é o padrão do navegador. Cinza com texto preto. Eu vou lá no meu estilo e eu sei o nome dele. Eu tenho um botão e o nome do meu botão é BTN1. É isso, né? BTN1. É o ID que eu dei para esse botão. Então eu vou falar aqui, ó, BTN1. O que eu quero que o BTN1 tenha? Eu quero que ele tenha a largura de 250 pixels, a altura de 100 pixels, a cor de fundo eu vou colocar um preto. E a cor do texto, eu vou colocar branco. Certo? Automaticamente o meu botão vai herdar essas características. Se vocês olharem aqui, ó, tá aí. Então o meu botão tem 250 pixels de largura por 100 de altura. Clique aqui, está escrito em branco e o botão com fundo preto. Tranquilo? Pessoal, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente manipular em CSS, então eu vou tentar, não quero prolongar mais a aula, né? Mas só para vocês verem, eu posso aqui dentro desse botão, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um border, e eu posso usar dentro da propriedade border, por exemplo, a espessura, o tipo de borda, que pode ser uma borda sólida, pode ser uma borda pontilhada, tracejada, então eu consigo fazer, ó, vou colocar uma pontilhada de 1 pixel e eu vou colocar a cor dela aqui, por exemplo, um azul, para dar para ver mesmo. Opa, peguei preto. Esse aqui é azul. Então, olha só. Se eu for lá no nosso arquivo, olha como vai ficar a borda. Tá vendo? Vixe, eu pus uma borda, ficou roxa. E eu consigo aumentar a espessura da borda. Eu coloquei 1 pixel, né? Vou colocar a borda para ficar bem visível, branca. E eu coloquei 1 pixel, eu vou colocar aqui, ó, 3 pixels. Tá vendo? Ela ficou uma borda branca. E aí eu coloquei a borda pontilhada. Eu poderia usar outro formato aqui, ó. Ao invés de dotted, por exemplo, eu poderia usar um solid. Que aí seria uma borda sólida de 3 pixels branca. Certo? Tá aí.
beleza? Por enquanto, eu vou deixar vocês treinarem esses elementos, vocês fazerem essas manipulações. Se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando aí algumas outras propriedades aqui do CSS. Isso aí pode ficar a critério de cada um. Então vocês vão pesquisando e tentando entender melhor como funcionam esses comportamentos, tá? É uma coisa que não tem como, não é uma lógica, né? Na verdade é uma coisa que vocês têm que aprender, conhecer as propriedades que existem e quais os elementos que vocês conseguem manipular com quais propriedades. Algumas propriedades como widget, height, background, color, elas são usadas em praticamente todos os elementos do HTML, mas algumas delas vão ter funcionalidades específicas para alguns elementos, beleza? Gente, por hoje é só. Se vocês tiverem dúvida, eu vou estar disponível no Discord das 19 até as 22. Qualquer dúvida vocês podem tirar lá, né? Na verdade 22h30. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários também. E eu vou deixar a atividade no link da descrição e vocês vão poder acessar pelo portal também, que eu vou colocar no documento no portal. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.